Pensando aqui, como às vezes a gente inverte a lógica das coisas, né? Durante todos esses anos atendendo no coaching e agora já há alguns anos atendendo clientes com a constelação familiar e analisando mesmo o meu padrão de busca de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. A maior parte das pessoas, quando começa a procurar o processo de autodesenvolvimento, as pessoas buscam assim, o que eu tenho que fazer para dar conta das coisas da minha vida, do externo, né? E as pessoas que buscam constelação, elas sempre vão assim, eu preciso constelar minha mãe, eu preciso constelar meu pai, eu preciso constelar o meu trabalho. E aí, normalmente uma pessoa, quando ela curte, né, o processo de constelação, principalmente, a gente vai indo constelando em camadas. Eu constelo questões minhas há quase 15 anos. E eu percebo nitidamente, assim, a mudança na escolha daquilo que eu vou olhar por meio da vivência de constelação, né? Então, depois de muito olhar várias questões familiares, então, quando uma pessoa chega e fala, eu quero constelar minha mãe, aí a gente diz para a pessoa o quê? Não, você não pode constelar sua mãe, o seu pai, você não tem como mudar os seus pais, você não tem como mudar o seu chefe. Você pode constelar a sua relação com a sua mãe, a sua relação com o seu trabalho. E aí a gente vai constelando essas questões. E aí são camadas. São camadas de uma cebola grandona, assim, que a gente vai olhando as primeiras camadas e depois a gente vai olhando as camadas de dentro, né? E chega um momento que de tanto olhar para pai, mãe, irmão, trabalho, dificuldade financeira e etc., dificuldade de relacionamento, a gente começa a perceber que não dá mais para olhar para o pai, para a mãe, para o relacionamento, para o dinheiro, para o trabalho. A gente tem que olhar para a gente. Então a gente começa a buscar a constelação para constelar os nossos padrões. Então, eu quero constelar o meu padrão de relacionamento, meu padrão, como eu enxergo determinada situação, por que eu sempre faço dessa forma, né? E é muito legal quando a gente chega nessa fase de constelar os nossos padrões, porque aí a gente está olhando pra gente, a gente está olhando para dentro. A gente está olhando para a forma que a gente desenvolveu de lidar com os problemas a partir de tudo que aconteceu na nossa família, ao nosso redor, ao longo da nossa história, né? Quando a gente chega nesse nível de constelação, a gente começa a fazer as grandes mudanças na nossa vida. E aí, pensando muito nessa questão do patins, né? Que muitas vezes a gente se coloca desafios externos, né? E pensando em como é importante, né, que a criança ou adolescente se prepare através de desafios no esporte, na arte. Bom, na escola sempre tem desafio, né, com relação ao aprendizado, mas como essas atividades nos preparam e nos desafiam, criam os calos, a gente tem a oportunidade de errar, acertar, ajustar, tentar de novo, escolher outras coisas e perceber os nossos padrões, né? Então é muito importante a gente, como adulto, quando sente que tem muita coisa para desenvolver, para se autodesenvolver, a gente encarar atividades novas, em que a gente possa se desafiar de forma despretensiosa. Então, às vezes, ao invés de fazer uma grande mudança no trabalho, talvez a gente precise andar de patins. Porque o andar de patins, ele vai trazer desafios correlatos, muito parecidos com os desafios que a gente vai ter no trabalho, ou no relacionamento, ou na família. E aí a gente aprende com o patins, né, com a piscina, com a bicicleta, com a arte, a se fortalecer, a se conhecer. E aí os desafios externos, né, com a família, com o relacionamento, com o trabalho, eles se tornam mais fáceis. A gente desenvolveu algumas habilidades que não estavam desenvolvidas ainda
curou alguns medos que estavam ali latentes. E aí, bom, insight. Tudo isso por causa de patins.